Queridas irmãs, queridos irmãos do Ananeri, querida governador Valadares, toda a região, muita paz a todos. É com muita alegria em nossos corações que trazemos um abraço da nossa União Espírita Mineira, em particular do seu presidente, Henrique Kemper, não pôde estar presente, pediu que nos representasse, e desejando o êxito espiritual e também material a todo o empreendimento que nesta data tem início numa nova trajetória. Já vinha o trabalho e vai ampliando. A festa, a celebração, a marca de um tempo que começa, que inaugura, é sempre um ponto de referência a marcar corações, a vincular sentimentos e a estabelecer pontos que irradiam luzes, que brilham nas almas, elucidando sobre os enigmas da vida, elucidando em torno das carências e da abundância. Então nós nos sentimos naquela condição, quando festejamos um investimento e um empreendimento dessa magnitude, com aquele coração que tributa ao Senhor Jesus, nosso guia e modelo, todas as bênçãos que com muito esforço, a parte do homem, foi levado a efeito. Esse mesmo Jesus, sendo Cristo, há alguns bilhões de anos atrás, foi convidado por Deus, o Criador incriado, a estabelecer as bases fundamentais, construir e dar andamento num projeto chamado Planeta Terra. Os dados atuais apontam para 4 bilhões de anos e 500 milhões aproximadamente. Pode mudar, mas os dados atualmente são estes. E o Senhor Jesus, que engloba nele mesmo toda a arquitetura e a engenharia, a sabedoria e o amor, nas várias expressões que definem o espírito que atinge a culminância crística, arregimentou trabalhadores, convocou lideranças e, recolhendo a matéria-prima que era dimanada do Sol, do núcleo do sistema, localizou aquela massa de fogo a 149 milhões de quilômetros, 600 mil quilômetros, do eixo, do centro fundamental do sistema. E deliberou que aquele núcleo agora, na terceira esfera, a partir do Sol, deveria ter uma velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros. Assim estavam lançadas as bases. Uma massa de fogo incandescente começava um movimento de rotação em torno de si mesmo e de translação ao redor do Sol. E aquela massa, durante 3 bilhões de anos, ela será trabalhada por todos os engenheiros siderais, catalogados como funcionários desta organização, sob o comando do chefe, do Senhor, que é Jesus. E nesses 3 bilhões de anos ela foi resfriada, e em dado momento separou-se a parte sólida, a terra, a parte líquida, os mares, dando surgimento às nascentes para os rios. Todos deveriam, ao seu modo e no tempo próprio, depois da nascente, desaguar no mar.
Era um projeto que estava em andamento. E em dado momento, passado 3 bilhões de anos, este mesmo Senhor Jesus fez deslocar-se do infinito, de outras regiões, uma massa gelatinosa, esbranquiçada, acinzentada, meio azulada, que continha os princípios psíquicos para os desenvolvimentos futuros e faz com que essa massa envolva toda aquela esfera, que ainda não tinha o nome de planeta Terra, mas era um bólido que girava, que movimentava, que estava à espera, e a chegada deste elemento viscoso, que vai dar surgimento ao protoplasma, que vai dar surgimento à vida. A Terra agora é inundada nos seus mares, na sua terra, de determinados princípios que surgem ao nível das bactérias, dos vírus, e esses elementos começam a organizarem-se, fecundando e possibilitando a emergência do reino vegetal. O elemento verde, que representa a esperança nos seus níveis simbólicos, aparece naquela estrutura que acolheu a onda criadora e deve irradiar desta onda criadora. E 1 bilhão de anos passa sucessivos, silenciosos. E daí a pouco nós vamos ver surgindo, a partir de todos os desenvolvimentos, segundo a técnica e a ideia do Senhor, os seres animais, que vão compor aquela estrutura planetária, que vão configurar em toda a fauna, juntamente com a flora, com todo este ambiente biológico, onde a vida pulsa fulgurante nos seus elementos iniciais e inaugurais, preparatórios. O tempo passa ligeiro, e em dado momento, extrapolando os bilhões de anos, cerca de 200 mil anos atrás, Jesus faz surgir na terra, dentre a estrutura animal, mas com um psiquismo além do animal, uma experiência nova, um ser novo, um primata que conseguiu verticalizar a coluna vertebral, que conseguiu estruturar uma caixa craniana a acolher um cérebro, cerca de 1,3 kg, mas com a faculdade principal, inaugural nesse estágio, o do pensamento contínuo. E este ser, a partir de agora, ininterruptamente irá emitir a sua onda eletromagnética na região que habita, fecundando o grupo, todo o coletivo, envolvendo o planeta, irradiando além, porque os mundos são solidários, e o pensamento viaja numa velocidade acima da velocidade da luz, muito acima. E agora aquele ser humano ainda naturalmente primário, inaugurando seus processos de desenvolvimento, obedecerá a uma regra de raças. Cada raça dura cerca de 28 mil anos. Entre os 200 mil anos que surgiu o homem, até a primeira comunidade, algo rudimentar, primária, que não tem registro aqui na Terra, gastou-se cerca de 63 mil anos preparatórios, para que ele pudesse, enfim, estabelecer algum primor de manifestação. Não deixou registro. 28 mil anos, novamente, uma segunda raça-mãe, que também não deixou registro. E assim vai caminhando até 81 mil anos antes do Cristo, quando emergiu no cenário terreno uma raça primitiva, o homem neandertal, que abre um pensamento formando a civilização lemuriana,
deixa alguns registros do seu artífice na terra, algumas engenhocas primárias, alguns elementos que são encontrados hoje ainda nas pesquisas de todos aqueles que debruçam sobre as idades da terra e os seus habitantes. E o tempo passa silencioso, mais 28 mil anos, e surge a quarta raça-mãe. A quarta raça-mãe, ela tem o nome de Atlântida. É uma raça que distingue da raça lemuriana, porque ela abre um outro horizonte, ainda psicológico, na Terra, o pensamento contínuo, mas era primária. Há cerca de 40 mil anos atrás, Jesus faz chegar na Terra novo enxerto, o enxerto revitalizador. O primeiro enxerto foi com protoplasma, surgiu a vida. Este enxerto agora, depois de outros sucessivos, para fazer avançar, será um grupo de milhões de seres humanos, espíritos deportados de um outro sistema. Para aquele sistema de onde eles saíram, eles não serviam. Mas cá na Terra, eles foram os grandes organizadores do novo sistema, e surgiu no horizonte planetário o Sapiens Sapiens, chamado homem de Cro-Magnon. Abre e inaugura a faixa da razão. Ele ainda não labora plenamente a razão, mas ele inaugura a faixa do desenvolvimento psicológico, onde o pensamento contínuo vai além. E o pensamento contínuo vai culminar no tempo, na faixa da razão. E este ser organiza-se miscigenando entre o autóctone da terra, que configurava-se das raças negra, amarela e vermelha, trazendo a configuração de um sistema outro fora do nosso sistema solar, chamado Capela, traz a raça branca. E começa uma epopeia que dura alguns milênios. E temos, há algum tempo atrás, cerca de 25 mil anos atrás, uma era de gelo. Há um esfriamento do planeta, não total, pleno, não é uma era glacial, uma era de gelo, que dura 13 mil anos. E nesta era de gelo, os seres mais desencarnados do que encarnados são trabalhados no seu psiquismo, na sua onda mental, para tão logo termine a era de gelo, um novo ciclo, um grande ciclo de desenvolvimento deve dar lugar, tomar assento naquele planeta, que ainda não tem o nome de Terra, mas alguém vai nomear um dia, vai dar-lhe o nome de Terra. E surge a comunidade no Oriente, a comunidade da China milenária. Cerca de 12, 13 mil anos antes do Cristo, a sabedoria espiritual localiza entre os autóctones da China seres que pensam além do horizonte humano, abrindo uma perspectiva espiritual, e começava naqueles momentos um trabalho de psiquismo na Terra, que deveria, a partir da China milenária, fecundar todas as outras coletividades. No tempo, surge a sociedade hindu, a sociedade principalmente de exilados da Capela aqui na Terra, que não miscigenou com os da Terra, fizeram segregação de castas. Concomitantemente surge uma outra coletividade no nordeste da África, na região do Egito, deixando registros inolvidáveis das suas passagens aqui pela terra, onde essa comunidade de egípcios não tinha um compromisso muito grande com o exílio da Capela aqui na terra. A maioria, depois das pirâmides, depois de todos os tratados do elemento esotérico e exotérico aqui no planeta, voltaram para a Capela, mas deixaram seus registros. Paralelo a este movimento dos hindus e dos egípcios, nós teremos um braço
que ramifica do grupo hindu, migra da Índia, chamada Escola dos Charvakas, migra para o Ocidente, atravessa o Planalto do Pamir, no Irã e na Pérsia e no Iraque, e atinge finalmente a Europa. Vai formar o grupo europeu ocidental, ariano, um ramo da escola hindu. Um outro ramo da escola egípcia, um outro braço, irá migrar, destacar-se e formar a coletividade conhecida como os hebreus. E estes 4 grandes povos, exilados da capela aqui na terra, mais a China, que era da terra, com alguns missionários encarnados lá, alguns missionários capelinos encarnados lá, constituem toda a antiguidade, dentro desta cronologia nova, toda a antiguidade do planeta, dando uma dimensão do pensamento que extrapola as condições do ambiente e que vai além, aspira, anseia, busca por algo maior. O tempo passa, cada coletividade que emergiu no horizonte cede espaço a uma outra. Nós precisamos transitar o nosso tempo, exige, saindo da Índia, vamos para a Europa. Não tinha o nome ainda de Europa, mas começa a fundação dos seus precursores, as escolas que vão fundar a Grécia, vão fundar Roma, e todas as outras etnias, todas as outras coletividades dentro daquilo que chamamos hoje Europa, mundo ocidental. Ao mesmo tempo que o ramo hebreu caminhava no deserto em busca da terra prometida, recebendo as orientações de Deus, recebendo a lei do Senhor, para que pudesse servir de parâmetro, e o parâmetro da relação social, da relação da criatura com o outro, da relação da criatura consigo mesma, e da relação da criatura com o próprio Deus. Era assim que o movimento se dava. Na Europa, um povo materialista e guerreiro, não queria, naturalmente, nada com o campo espiritual, mas é um povo que conseguiu vincular com o autóctone, miscigenou com aquele que era o habitante da terra, preparava-se a terra para os seus ciclos de desenvolvimento futuro. A Europa desenvolve. Dentre as famílias que fundaram as etnias europeias, uma família, a família etrusca, nas bases do surgimento da Roma, emerge, conquistadora, hábil na arte da guerra, na técnica, no primor da astúcia, e abre um horizonte expansionista, passado por vários estágios, reis, república. Ela atinge aquele que era o ponto definitivo do império, e Roma começa a conquistar os povos. Antes que a Roma estabelecesse, a Grécia surgiu no horizonte humano, mundo ocidental, propondo a filosofia. Muito obrigado. Que teve início lá na Índia, mas que emergiu cá na Grécia, onde os pensadores elaboraram determinadas técnicas e teses sobre a relação da criatura do ponto de vista humano, sem a vinculação com Deus, do ponto de vista do mito dos deuses. Todos os coletivos estão se aprontando para que, em determinado tempo, cumprindo uma promessa que o próprio Senhor fizera a estes milhões de degradados que vieram da capela para a terra, antes deles nascerem aqui no mundo espiritual, o Senhor Jesus prometeu, não chamava Jesus ainda, era o Cristo planetário, prometeu que um dia viria Ele próprio, dar uma ideia e viver uma ideia, dar a ideia e viver a ideia, que é mais do que ideia, é sentimento, e é mais que sentimento, é amor.
é sabedoria plena, é a autoridade moral e a autoridade intelectual sobre todos. E ele prepara-se para vir e chegar no planeta. Nesta ocasião, cumprindo a sua missão, a Roma expansionista domina todo o mundo conhecido. Os tentáculos, as garras da águia romana atingem o Egito, atingem o que será chamado Península Ibérica no futuro, atingem a Palestina, atinge toda a coletividade, e no seu expansionismo conquistador, ela aglutina, traz para Roma a sabedoria de todos os povos. A filosofia da Grécia, a religião judaica, os mitos de outros povos, a ideia dos celtas e outras coletividades conquistadas, dominadas, e prepara-se, porque Roma foi preparada por Jesus para ser a capital do mundo, para administrar todo o mundo e fazer divulgar a mensagem do Evangelho em espírito e em verdade para todo o mundo. Por isso conquistou tanto, por isso foi primorosa, o maior de todos os impérios que já tivemos no planeta Terra. Porém, o guerreiro não vinculado a Deus, materialista, matou a árvore tenra do Evangelho que emergia com a chegada do Cristo, que nascido numa manjedoura, começado ali uma grande batalha para a redenção humana, a trabalhar na manjedoura a missão da humildade. Essa árvore tenra do Evangelho foi assassinada pela capital do mundo, Roma, matando os ramos que emergiam. A morte não mata nada, mas ela interrompe um determinado desenvolvimento, esperando para um novo tempo, que esse desenvolvimento se faça. Dos exilados da capela aqui na terra, os que se renovaram voltaram para a capela. Os que não conseguiram renovar permanecem aqui para dar consecução à missão que lhes foi confiada, de fecundar o planeta com uma ideia nova, fazer emergir a razão, desenvolver o sentimento e conectar com Deus. Não fizeram, mas talvez faça agora. E do mundo ocidental, a evolução caminha do Oriente para o Ocidente. Do mundo ocidental, com a sede em Roma, Jesus, depois que a árvore do Evangelho foi decepada, prepara a partir de trabalhadores nobres, dedicados, específicos, prepara uma nova semeadura e faz nascer na terra, no século XII, o grande sol da meia-noite, uma estrela chamada Francisco. Francisco nasceu na mesma Itália, próximo a Roma, em Assis. Será ele o primeiro, na meia-noite, que se fez a lançar novamente a semente da árvore do Evangelho no solo planetário. Depois dele, João Hus. Depois dele, Lutero, Joana d'Arc, Leonardo da Vinci, todo um coletivo de personalidades ímpares surgiram e emergiram no planeta, preparando o planeta para o renascimento da árvore do Evangelho, a revivescência do cristianismo, do Cristo e dos seus discípulos, o ressurgimento de uma onda, de uma ideia, de um sistema pujante, vivo, que comunica com a criatura sentimento a sentimento, coração a coração, que
que vai além da razão e fecunda na alma e comunica vida. No tempo adequado, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo chega no planeta com a missão de trazer de novo a árvore do Evangelho em espírito e verdade. Emerge em Lyon, seu nascimento, na mesma França, das Gálias antigas, onde florescia a comunidade celta. Ele irá fecundar-se no pensamento com a educação de Henrique Pestalozzi, na Suíça, e deverá viver em Paris a partir de 1850. E ali, bem antes, ele vai preparar-se para, a partir de 1854, começar a ouvir falar de determinados fenômenos que deveriam preparar o espírito terreno para a chegada da onda criadora que tinha sido perdida e que voltava agora pela revelação dos benfeitores espirituais. E assim surgiu na terra a terceira revelação da lei de Deus. A primeira tinha sido a do Deus único, com o povo hebreu, a conexão da criatura com o outro, da criatura consigo mesma e da criatura com Deus. Era a revelação do Monte Sinai. Depois nós teremos a segunda revelação do amor no Monte Tabor. Aquela que diz do amor pleno da criatura para a criatura. Mas essas duas energias, essas duas revelações estavam como que eclipsadas pelo sistema que se formou, e agora era necessária uma terceira que pudesse resgatá-la. Não só elas, a primeira e a segunda, mas também a sabedoria da Grécia Antiga, porque ela é trazida de volta nas figuras de Sócrates, na figura de Platão, junto com a primeira revelação, junto com a segunda revelação, e surge no horizonte, no cenário humano, século XIX, 1857, a doutrina espírita. A última hora do planeta de expiações e prova tinha início. E esta última hora deveria durar 200 anos, preparando-se para um elemento novo chamado regeneração. E os clarins dos serafins tocam em todas as esferas espirituais do planeta, convidando e arregimentando trabalhadores. O Cristo, outrora, foi convidado por Deus para construir o planeta, e agora mensageiros do Cristo convidam a toda a humanidade a serem aqueles que irão dar vida espiritual para o planeta. E a árvore nasce novamente, e ela transita do Oriente para o Ocidente, sendo transplantada no século XVI. No inaugurar do século XVI, ela é transplantada, final do século XV, inaugurado o século XVI, ela é transplantada para a América. O novo mundo no Ocidente, as novas terras, os novos céus, abrem-se para receber aquela onda criadora, para que essa árvore possa crescer, dar fruto e alimentar a todas as nações. E ela vai dar um fruto por mês, aquele competente ao do mês, logicamente dentro dos grandes símbolos. O pão de cada dia da hoje, que nos propia hoje, o de amanhã será amanhã. Essa deve ser a ideia, mas aquela doutrina que surge é transplantada, é trazida para a América do Sul, para o Brasil. E aqui ela fecunda-se, aqui ela abre possibilidade, tem um diálogo interreligioso, tem um diálogo de coração para coração, com todas as religiões, com todas as filosofias, com todas as ciências, com a arte, com a política, com todos os elementos que são expressões do pensamento humano na Terra, porque a semente do Evangelho encontra na estruturação humana
o campo fértil para florescer e dar frutos, e convida a todos para o diálogo, e o tempo vai passando. Trabalhadores eméritos surgem, dando vida a esta árvore, significando, com a sua atitude, com o seu exemplo, o patrimônio da caridade. Fora, nós vimos aqui as crianças apresentando, fora da caridade não há salvação, era a ideia, resgatando todo um sistema. E o trabalho começa na Bahia, a mesma Bahia do descobrimento. Ela tem origem ali, os primeiros dias do Espiritismo no Brasil, a partir de 1860, de 1865, quando vai para o Rio de Janeiro, a capital, na ocasião, e grandes trabalhadores da primeira hora formam grupos de estudos, de pesquisa, com suas dificuldades, mas com as suas competências e habilidades de coração, fazendo o organismo pulsar, fluir saudavelmente. Nós temos um Bittencourt Sampaio, nós temos o venerável Bezerra de Menezes, Luiz Saião, Frederico Figner, mais à frente, Manuel Quintão, e outros grandes trabalhadores que vão fecundando o solo brasileiro para o coletivo mundial no tempo adequado, com essa ideia. Criando o sistema, abrindo possibilidade, convidando todos os que estiverem dispostos ao trabalho, para que pudessem, com seu esforço, dar vida a esta onda criadora. E de lá, irradiam-se bênçãos para todas as capitais dos estados que tinham naquela ocasião, e cada estado fundará as suas entidades espíritas, sedes que poderia ser federativa no tempo, antes que surgisse em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, a União Espírita Mineira. Nós vamos ter, por exemplo, aqui em Caratinga, os Dias da Cruz, é um centro muito mais antigo, que foi fecundado por trabalhadores que emergiam no cenário, abrindo possibilidades de outros, no tempo e no espaço, contribuírem com a sua força, sua dedicação, para que a árvore do Evangelho continue ramificando, seus galhos abrangendo todo o coletivo, e assim o tempo vai passando. Cada qual, no tempo das reencarnações, deverá contribuir com o seu quinhão, com a sua cota. O tempo passa, como tem passado sempre, porque tudo passa, mas tudo volta para ser refeito o que não foi bem feito, e para ser ampliado o que foi bem feito. E assim, nessa sucessividade de eventos, dia após dia, fechando cada vez mais o circuito até chegar para nós, estamos aqui agora. Que atendemos em dado momento, que eu não sei quando, cada qual de nós, atendemos o convite de Jesus para a seara, para ser discípulo, um convite inesquecível, um convite profundo, um convite que nos faz rememorar os primeiros discípulos. Antes de nós, passava Jesus pelas margens do lago Genezaré, nos primeiros meses do ano 30, quando viu pescadores lavando as redes, aproximou e chamou: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Venham comigo para a fundação do reino de Deus na terra. E eles, deixando as suas redes, seguiram. Encontra outro na coletoria, cobrando alfândega, cobrando impostos, e diz a ele: que fazes tu, Levi? Recolhe impostos do povo a Herodes, para Herodes enviar a César, o dono do mundo, em Roma. Queres vir comigo e recolher almas para Deus? E Levi disse: estou pronto, Senhor, seguirei contigo. E assim foi com cada um convite que toca na profundidade do coração, e aquele ser, sem saber por que e como, ele acolhe, honra, aceita, tributa valor e opera com o sistema que ele recebe por fecundação, e assim vai.
e agora chega para nós, recordando aqueles que foram antes de nós, recordando os que depois desses primeiros faziam o cântico que foi citado no início da nossa atividade, que vamos repetir, Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam, te saúdam. Sê conosco, Senhor. Então agora o convite chega e restringe até nós, ao nosso coração. Ana Nery, enfermeira, porque o planeta tinha a missão de ser escola, de ser educandário, de ser hospital, de ser colônia de retificação, de tratamento, precisa de médico, precisa de enfermeiro. Então nós escolhemos uma enfermeira, Ana Nery, para ser aquela que organiza no sistema da enfermagem, da terapêutica, amor, a cicatrização das feridas, a cura da enfermidade, o tratamento adequado, a terapêutica eficaz, proporcionando ao ser que renova, visualizar além, e uma vez curado, uma vez sarado, uma vez minorada a sua dor, ser capaz de também servir, a exemplo dela, a enfermeira, e a exemplo de todos os outros, cada qual na sua área de trabalho. Mas nós hoje tributamos honra, de gratidão e de respeito, àquela que é a patrona desta casa, Ana Nery. Teve sua vida no século XIX, emergiu e desencarnou no século XIX, fecundou e deixou registro, e hoje inspira-nos na obra do Evangelho de Jesus, nas bases da codificação e revelação espírita, no diálogo interreligioso, político, social, coletivo, artístico, filosófico, com todas as frentes humanas, sem excluir nada, possibilitando-nos o amor fraternal uns para com os outros, abrindo horizontes novos que projetam para o terceiro milênio. O milênio segundo lentamente entra no seu crepúsculo. O milênio segundo, capitaneado por Francisco de Assis, o grande sol, a grande luz do segundo milênio, ele despede-se do cenário planetário, mas convida o milênio terceiro, a era da regeneração, o novo que vem reflorescer, não mais no vegetal, não mais no animal, não mais no sapiens sapiens, mas no homem espiritual. O homem que ama, que extrapola a razão, o homem que perdoa, o ser humano que é digno do Criador, verticalizado à coluna espiritual, conecta no alto, e reconhece Deus na paternidade divina plena. Jesus Cristo, irmão, primogênito, primeiro de todos nós, vai à nossa frente, indicando o caminho, guiando nossos passos, servindo de modelo, de um tipo perfeito, ideal, e nós, capitaneados pela patrona, por todos os coletivos que trabalham, os líderes coletivos em cada cidade, em cada localidade, que operam em nome do Cristo, fecundando, ou agora irrigando a semente que germina, a árvore que cresce, e trazendo novos elementos para o desenvolvimento dessa árvore. Nós estamos aqui, inaugurando uma sede nova, inaugurando um movimento novo, que é o mesmo de antes, ampliado na possibilidade, que é o mesmo do Cristo, ampliado nas possibilidades de servir o coletivo. O homem sofre, a humanidade padece dores, angústias, depressões, tristezas. A humanidade pede, clama, anseia por uma terapêutica eficaz. Queremos crer que a nossa atividade pode verdadeiramente fecundar este coletivo, pode consolar, acalmar corações, sensibilizar almas,
renovar esperanças e fazer Jesus ser trazido plenamente de volta para a terra e ser o grande herói, mais do que herói, grande Senhor e Mestre, a reger nossos corações. As equipes de trabalho atuais já estão a postos, esperando operários. Outras deverão surgir. A casa de alvenaria pede mãos que multiplicam pães materiais e espirituais em favor de quantos virão famintos, mas uma vez nutridos, tornar-se-ão trabalhadores. E assim sucessivamente, encarnados e desencarnados, vamos consolando e sendo consolados, partindo, retornando e fazendo frutificar essa onda, essa ideia. Este é o momento, uma data, uma celebração, um ponto de referência, uma marca, e o nosso coração grita, o nosso coração chora, o nosso coração pede, o nosso coração acolhe, recebe o convite que é feito e prepara para a grande tarefa de redenção. Colocar a terra na condição de mundo regenerador, para em dado tempo, superando a raça ariana, que termina no milênio seguinte, abrir horizonte para a sexta ideia, a sexta raça mãe, o mundo feliz, mundo ditoso, que também deverá durar 28 mil anos, até abrir o horizonte de mundo divino, mundo celeste. Esses dados estão na entrevista que Chico Xavier deu à revista da Legião da Boa Vontade. Fizemos aqui uma síntese rápida com a Caminho da Luz e com todo aquele estudo que nós temos efetivado acerca da doutrina espírita, uma onda que passa e que permanece, e que cada qual de nós que consegue acolhê-la e irradiá-la, porque a mente, segundo o benfeitor Emmanuel, é como um espelho. O espelho capta e reflete. Tomara que o espelho esteja liso, limpo, cristalino, para captar a onda criadora e refleti-la, conforme ela, pujantemente, verdadeiramente. Está lançadas as bases. Os guias espirituais, coordenadores das atividades, estão a postos, incentivam-nos, abrem os braços. Os coordenadores encarnados também estão a postos, preparados, esperando trabalhadores, que cada um de nós, os trabalhadores, possamos nos preparar para acolher, vincular e fazer essa onda continuar brilhando. Além do pico do Ibituruna, muito além, nos planos altíssimos do campo sideral, do campo espiritual. Que Deus possa abençoar cada coração. Deus possa abençoar o Ana Nery, abençoando toda a Governador Valadares e toda a região que faz parte desse Conselho Regional Espírita e as regiões, essa região leste de Minas Gerais, e irradiando para o Brasil, está pertinho do oceano. Daqui a pouco nós chegamos na Europa de novo, levando de volta o que veio de lá em espírito e verdade. Gente, muita paz, Deus abençoe. Felicidades a vocês, felicidade no trabalho, Hudson. Que Deus abençoe cada um nesse novo momento. Muita paz e muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá? Deus abençoe.